Hello, tudo bem? Eu sou a Rô Mien, sócia fundadora da Outliers Academy, escola de idiomas focada em Business English. Você sabe a diferença entre raise e rise? Esses dois verbos têm o mesmo significado, que é aumentar, subir, levantar, mas têm usos diferentes e por isso acaba confundindo muita gente. Vamos lá então, primeiro para a pronúncia. Então esse aqui eu falo raise, ok? E raise é um verbo regular, então no passado dele acrescento o D. Não preciso acrescentar o E porque ele já termina com E. Então no passado vira raised, ok? Já esse aqui é rise. E rise é um verbo irregular. Então tem o simple past dele, rose, e o past participle, risen. Note que essa pronúncia também muda, tá bom? De rise virou reason, ok? E agora, então, vamos ao uso, a diferença no uso. Então, o raise, ele é um verbo transitivo. O que é isso, Rô? Não confunda, gente. Vamos lá, então. Verbo transitivo é um verbo que pede objeto, ele pede um complemento, ok? Então, por exemplo, raise your hand if you have any questions. Ou seja, levante a sua mão se você tiver alguma dúvida. Levante o quê? A mão. A mão é o complemento para levante, ok? Outro exemplo, the government wants to raise taxes next year. Ou seja, o governo quer aumentar os impostos no ano que vem. Aumentar o quê? Os impostos. É o complemento para o raise, ok? Mais um exemplo, we want to raise $5 million in the next round. Ou seja, queremos levantar 5 milhões de dólares na próxima rodada, ok? Então, levantar o quê? 5 milhões de dólares. Então, note que pode ser levantar tanto no sentido literal da palavra, tá? De levantar as mãos, quanto no sentido figurado de levantar dinheiro, ok? E aí, note que raise também é usado para falar de criação de filhos, ok? Então, criar filhos em inglês, a gente não fala create children, a gente fala raise children, ok? Por exemplo, I was born in Taiwan, but I was raised in Brazil. Ou seja, eu nasci em Taiwan, mas fui criada no Brasil, ok? Então, raise, verbo transitivo, pede objeto. Já o rise, ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não pede um objeto. Por exemplo, inflation rose by 5% last year, ou seja, a inflação aumentou em 5% no ano passado. A inflação aumentou, ponto final. Não tem um complemento aqui, não tem um objeto nesse caso, ok? Outro exemplo é real estate prices have risen sharply in Brazil in the past few years. Ou seja, os preços de propriedades, de imóveis aumentaram significativamente no Brasil nos últimos anos. Ou seja, os preços aumentaram, ponto final. Não tem um objeto para rise nesse caso, ok? Outro exemplo de uso do rise é the sun rises at 4 a.m. in Canada in summer. Ou seja, o sol nasce às 4 da manhã no Canadá no verão. Nesse caso eu uso the sun rises, porque o sol se levanta, né? O sol quando ele nasce, ele se levanta. Então, também eu uso rise nesse contexto, ok? E finalmente tem uma coisa interessante também. O rise no inglês britânico e raise no inglês americano também pode ser usado para aumento salarial, ok? Sem ter que falar salary. Então, se usando o rise e o raise na frase, no contexto, ele já pode significar aumento. Então, por exemplo, podemos falar assim: She was very happy because she received a rise last week. Ou seja, ela estava muito feliz porque ela recebeu um aumento no ano passado. E também posso usar because she received a raise, dependendo se for inglês americano ou inglês britânico. Se você estiver falando com uma pessoa de outra nacionalidade, aí você pode usar qualquer um dos dois que a pessoa vai entender, ok? É isso aí então, pessoal. Espero que você tenha entendido e gostado.
Se gostou, lembre-se, inscreva-se no nosso canal no YouTube, é Outliers Academy, e lembra de ativar o sininho também, pois assim você será o primeiro ou a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos. E aí aproveita também para assistir os anteriores que eventualmente você perdeu. Te convido também a acessar o nosso site outliers.com.br, para conhecer os cursos e os serviços que oferecemos. Quem sabe um deles não é o que você precisava para dar aquela guinada na sua carreira. Eu e a minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye bye!